E vale a pena vocês conferirem, tá tudo salvo. Então, quando tiver um tempinho, vamos lá, vamos ver, vamos se ouvir, vamos passar adiante, tá não, né? Vamos passar adiante, porque, como eu sempre tenho falado, né? Através dessa troca, através da escuta, a gente tem aprendido bastante. Então, vamos continuar aprendendo, vamos continuar buscando. Então, sempre que possível, vão lá conferir nas lives, as lives salvas no IGTV. Assistam e não, por que não deixar seu comentário lá, dizendo se você gostou, se você achou pertinente, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma, como a gente pode falar, sugestão. Poxa vida, queria ouvir tal coisa, ou podia falar mais sobre esse tema. Enfim, deixa lá que aí, conforme for rolando aí, eu vou chamando, vou vendo e tal, o que a gente pode fazer, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos vou chamar aqui, né? Sobre os caminhos para o aquilombamento, e eu tenho muita felicidade de apresentar, para quem ainda não conhece, o Wakanda Streams, certo? Pela figura aí do meu queridíssimo Thales, amigo de mais de 15 anos. Olha, bastante tempo. Muito tempo, nós éramos jovens. Sim, passou essa época. Jovem. Não passou, porque o tempo passou e agora os 40 são os novos 20. Exatamente. Então, como nós estamos rumo aos 40, nós continuamos jovens, entendeu? Sim, perfeitamente. Não é? Não, mas é de uma época em que você tinha cabelo e eu não tinha. Eu lembro. Exatamente. Meu querido, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite, por topar essa troca, porque o objetivo dessas lives é a gente trocar e a gente fazer, trocar vivências mesmo e apresentar opções, estratégias, caminhos, enfim. A ideia é essa, né? Para todo mundo que estiver passando por aqui e ouvir. Então, antes de qualquer coisa, Thales, eu queria muito que você falasse, assim, se apresentasse para quem não te conhece ainda, né? Dissesse aí a sua mini biografia, né? Falasse um pouquinho de você. Então, primeiramente, obrigado pelo espaço, né? Pelo convite. Meu nome é Thales Porfírio, tenho 35 anos, sou servidor público e eu sou o idealizador e fundador da Wakanda Streamers. Vou aproveitar que você bebeu água, eu vou beber água também. Pode. Olha, eu quero essa caneca. Gente, mas que parecido. Então. Cara, nem tá com não tem água. Eu não sei nem porque tu não engasgou, porque eu mandei aqui um olhar, sabe? Não engasguei porque não tem água. Foi só pra por isso. Eu quero isso, gente. Ganhei hoje. Ganhou hoje, que lindo. Pô, lindo, hein? Vamos fazer mais disso aí. Vamos. Tô super afim de fazer mais. Pô, muito bom. Muito maravilhosa. Então, Thales, além de ser pai, Thales também é pai, né? Tem uma mulher maravilhosa e tem 2 filhos incríveis. E isso também é sempre importante a gente falar, porque a maternidade e a paternidade não nos define, mas nos completa, né? E nos ressignifica também muito a partir de quando ela chega, né? Então, isso também muda muito as nossas perspectivas sobre a vida, sobre os nossos arredores e tudo mais, né? Eu acredito que tenha mudado um bocado da sua perspectiva também, né? Demais. Ó, já tem gente falando aí que comprava a caneca, ó. Disney, money. Ó. E ó, Mr. Mustache. Então, galera, a gente ainda... Olha só, posso só falar rapidamente, então? Pode, eu ganhei, claro que pode. Adiantado de Dia dos Pais, e eu tomo muito cuidado na Wakanda Streamers para não sair simplesmente divulgando pelo seguinte, um dos meus objetivos é divulgar primeiro as produções pretas. Então, assim, essa aqui eu sei de onde veio, mas eu não sei quem é que faz ainda. Então, eu não posso simplesmente chegar falando... Porque se eu conheço hoje ou amanhã alguém que faça caneca da produção preta, eu prefiro divulgar, porque a gente tem que
A gente está numa luta aí de home office quando a gente não tinha nem o office, né? Já é difícil de conseguir o trabalho. Então, assim, eu preciso valorizar o trabalho preto primeiro. Então, quem quiser comprar, depois que eu arrumar algum canequeiro preto. Aguarde. Um canequeira e preto. Se tiver alguém aqui ouvindo que seja um canequeiro preto, né? Ou uma canequeira preta, entre em contato. Já fica aí a dica. Se você conhece alguém, já indica também, né? Agora, então, isso foi um ótimo gancho, já deu um spoiler aí do que a gente vai falar sobre essa apresentação do que é o Wakanda, né? Antes de chegar no presente do Wakanda Streams, eu acho importante a gente falar sobre como surgiu essa ideia, como que essa ideia, o Thales já falou aqui para vocês que ele é um dos fundadores, né? Ele é o fundador da ideia do Wakanda Streams, e aí então é interessante a gente saber como que surgiu essa ideia. Tá muito, que é muito. Como é que surgiu essa ideia? E eu quero que você diga também, assim, o que te motivou, porque você falou isso naquele nosso bate-papo, e eu acho importante dividir isso com as pessoas. Sim. Então, vamos lá. Então, um amigo meu me sugeriu que eu começasse a fazer live de jogos, porque eu sempre fui muito de jogar videogame, né? Videogame, computador, jogos em geral. E esse amigo sempre me via jogando 3, 4, 5 horas da manhã, e ele falou, cara, começa a fazer live. Aí eu, beleza, vou começar a fazer live. Não sabia nem o que era, mas aceitei, né? Porque eu sempre tive muita preguiça de fazer vídeo editado, editar e aprender a editar e jogar ali e tudo mais. Então, falei, live eu não vou precisar fazer isso, vou só jogar ao vivo. Só que aí quando eu entrei na plataforma, era mais um lugar onde eu me sentia desconfortável, onde eu me sentia não pertencente, como entrar num restaurante, num shopping, as pessoas olhando, não sei o que. Eu falei, cara, não tem como, né? Mas eu vou lá. E comecei a fazer live, paralelamente fui pesquisar streamer negro no Google, ver se eu encontrava mais algum. Muito difícil encontrar, muito difícil. E aí eu comecei a fazer uma lista. Deixa eu te cortar rapidinho. Tudo bem. Antes de você seguir com o teu discurso, eu acho que seria interessante, de repente, você dar uma explicada bem sintetizada do que é streams. Porque, por exemplo, eu não sabia. Perfeito. Quando eu comecei a falar sobre isso, pode ter mais alguém que não saiba, entendeu? Nem eu. Streaming, muita gente sabe, mas não sabe assim a definição, tá? Então vamos lá. Vou pegar o primeiro significado da palavra streaming em inglês. Significa córrego, riacho, é fluidez, sabe? Aquela água fluindo livre. E aí como é que eu posso fazer um paralelo no mundo digital? Você estando ali numa cachoeira, num riacho, você bebendo água dali direto, você está bebendo do streaming. Se você pegar essa água e guardar numa garrafa para consumir depois em casa, aí você está fazendo um download para consumir um conteúdo offline, fora do streaming. Agora, quem é que faz streaming? Quando você vai assistir um filme naquele N vermelho, quando você vai ouvir música naquela bolinha verde, são plataformas de streaming. Você está ouvindo ali na fluidez, né? E no mundo dos jogos, são as lives. Tem fora também, por exemplo, isso aqui agora é uma live. Quem está consumindo agora está consumindo ao vivo. Ó, que maravilha, projetos de fotografia. Maravilha. Aí, só para finalizar essa parte, Wakanda, o sentido do nome, Wakanda, é para aquilombamento, fortalecimento, você tem toda essa questão da representatividade. E streamers, né? Quem são esses streamers? São só os jogadores? Não. Partindo desse princípio da água fluindo, apesar de qualquer barragem, apesar de qualquer obstáculo, a água vai fluindo, vai desviando, eu traço um paralelo com a comunidade preta, que sempre passou por dificuldades e por isso também sempre foi muito mais criativa. Não tenho nenhuma barreira para falar isso, porque a dificuldade gera a criatividade, porque gera aquela necessidade de... Não querendo romantizar, tá? Mas havendo essa fluidez na comunidade preta, eu gosto de traçar esse paralelo, de que a comunidade preta, ela já tem um caminho aí pronto, ela já nasce sendo streamer, digamos assim. Já fluindo, né? Por causa dessas questões. E essa imagem é linda. Obrigado. Então, já são duas coisas lindas que eu trouxe hoje, a caneca
que não E a está sendo imagem. comercializado ainda, e a E imagem. a imagem da fluidez. Mas E agora aí eu você continuo segue do. falando de como surgiu isso, Perfeito, fala pra perfeito, gente. perfeito. Aí o que aconteceu? Eu pesquisava lá, streamer negro não tinha. E se você pesquisasse streamer preto, também não tinha. Estou botando água na minha caneca para poder beber e mostrar a caneca mais vezes com naturalidade. Também não tinha. Aí o que acontece? Um dos primeiros objetivos era juntar um pessoal e fazer alguma coisa. E também colocar o termo no Google. Então hoje em dia, se você procura streamer negro, você já encontra, você vai encontrar o Wakanda Streamers. Tem gente que está vindo assim, fala, pô, eu encontrei no Google, fui procurar streamer negro, eu achei que eu era o único, encontrei o Wakanda Streamers e aí pronto, tamo junto. E daí foi muito difícil de juntar essa lista. Eu fiquei muito tempo com 2, 3, 5 nomes e eu não tinha nem o que falar com essas pessoas, né? Pô, vou juntar essas pessoas, mas sem um projeto pronto, sem nada pronto. Então foi um longo caminho até, tipo, fui fazendo as coisas até realmente começar a tomar essa proporção toda. Foram 2 anos, 1 ano e meio por aí, até começar a crescer mais. Foi 1 ano e meio. Então, hoje em dia, se você procura no Google, você já encontra, já é mais fácil do pessoal, eu ouvi falar, e assim, eu sou um spammer, tá? E eu não tenho vergonha de ser spammer. O pessoal fala assim, mas você vai se queimar, vai queimar. Não tem problema. Eu preciso alcançar, obrigado Gustavo, Afrofilmes, salve. Eu preciso alcançar a comunidade preta. Eu não sou uma empresa colonizada, a gente não é uma empresa branca, no sentido de que a gente contrata as pessoas e não tô criticando essa parte, mas assim, se você contrata um design, você não tem que divulgar o design. Você pagou o design, você vai usar aquele design e vai ficar assim. Você não vai falar, esse design é do fulano de tal. Não, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é fazer essas pontes, né? Divulgar o design, divulgar. Por que eu não divulguei? Agora eu tenho que lembrar que a caneca está com água. Por que eu não divulguei a caneca assim que eu mostrei? Por causa daquilo que eu falei. Eu tenho que divulgar a comunidade preta, é isso que eu quero fazer. E eu preciso alcançar a comunidade preta. Então, para isso, não me incomoda de queimar meu filme, ou, enfim. Eu vou spamando, até que as pessoas passem a spamar naturalmente, como já está acontecendo. Tipo, você conhece fulano de tal? Você conhece o Wakanda Streamers? Teve um cara que chegou e me mandou print, ele falou, cara, eu não aguento mais de tanta gente me perguntando se eu conheço o Wakanda Streamers, que eu devia vir falar com vocês, não sei o quê. Eu falei, perfeito, tá fluindo. E por aí vai. Beleza. E aí, assim, acho que é válido a gente deixar claro que assim, muita gente, às vezes, a ideia começou por esse seu lado pelo lado de você ser jogador. E aí eu queria que você comentasse sobre aquela ideia que você trouxe sobre você se sentir meio que sozinho, né, no lugar onde você mora, assim também, de você não ter um agrupamento e aí você ir buscar isso que chega nesse ponto que você levantou, de você ir buscar mais pessoas, né, mais streams ali, mais pessoas que faziam aquilo que você gostava de fazer, pretas, e você não encontrar, mas eu acho que esse ponto é um ponto bastante importante, né? E lembrar, assim, que aí muita gente ainda, não sei também por conta da logo, que é maravilhosa, óbvio, mas a gente tem ali, né, um Pantera Negra com um fone, e muita gente traz essa referência primeira para a questão do jogo, né? E Uhum. aí eu quero que a gente comece a mudar um pouco, assim, porque até começou com esse primeiro objetivo, Começou. né? Mas de acordo com essa imagem maravilhosa da fluidez, né? Que eu acho que a imagem do Rio é uma imagem que transpassa tantas vezes a literatura africana, a literatura que traz essa imagem. Eu estava ontem falando com a Dani, que não sei se ela ainda está aqui, mas ela passou por aqui numa live lá no Fórum das Minas sobre o Ponciá Vicêncio, um livro da Conceição Evaristo, que termina exatamente com essa imagem dela entrando no rio, que não diz assim se ela morreu, se ela não morreu, se ela, né, é Uhum. para você imaginar, mas é a imagem do rio, Uhum. né? Então essa imagem do rio, da fluidez é tão importante, né? A Dani Incrível. está aí, sim.
Então, assim, por isso que eu falei que eu achei lindo, me lembrou logo disso. E essa fluidez, esse rio que segue seu curso, foi levando o Wakanda Streams desse lugar do jogo para um outro lugar, né? Para uma transformação, para atingir mais ainda essa tua ideia de agrupamento, vamos chamar por enquanto assim, né? De Por juntar enquanto, pessoas sim, pretas, né? De isso. falar sobre, de chegar a esse ponto de você não querer Uhum. dizer quem fez a caneca, porque você não sabe se foi uma pessoa preta que fez a caneca. Não que você não É, vá consumir mais nada de pessoas brancas, porque a vida não está é aí. isso, né? Exato. Mas é aquela ideia do Ubuntu, né? Vamos levantar o irmão, vamos jogar para cima. Sim, Então, eu queria que você exatamente. explicasse assim, em que momento que começou essa transformação, que começou a virar essa chave. Que momento que começou a virar essa chave? Então, eu posso te dizer com total segurança de que desde o início eu queria fazer algo amplo. Porém, sabe aquela história de quando você não tem uma meta definida, se você não tem um ponto no seu GPS, você não tem para onde ir? Então eu comecei Uhum, através de streamers. Eu falei, tá, uhum. é aqui, eu vou começar por essa plataforma onde eu tô e vou começar a juntar o pessoal aqui. E aí, obrigado, Vitor. Olha quanto tempo. É. E aí, o que Ó, acontece? beijo, Eu Vitor. comecei pelo streaming, só que quando a gente começou a divulgar o projeto, porque eu não comecei a divulgar de cara, tá? Eu comecei a fazer muito trabalho antes de começar a divulgar. Quando a gente começou a divulgar, eu, Vini e Tadeu, depois de um ano, juntaram dois irmãos aí, ótimos, foi incrível. Logo no spam, as pessoas começaram, olha que projeto lindo, pena que é só para streamer, pena que é só para gamer, eu não gosto de videogame e tal. E aí começou aquela coceirinha assim, poxa, será que eu não vou tropeçar se eu já abrir agora? Porque a minha intenção era abrir bem depois. Será que eu não vou? Será que eu não... Aí, quer saber? Não, vamos fazer, porque assim, tem muita gente precisando disso, desse agrupamento. Eu falei, então, vamos fazer, vamos fazendo e a gente vai vendo como é que vai acontecendo. E tá incrível, porque o gamer, não o gamer, o streamer, seja de game ou seja do que for, ele continua sendo o carro-chefe no sentido de que é ele que vai estar na linha de frente, apanhando, recebendo crítica, mas ao mesmo tempo levando a bandeira do quilombo para tudo quanto é canto, não só para dentro do Brasil. A gente tem um irmão, por exemplo, que recebeu o convite lá no Japão. E aí Nossa. ele tá no projeto. A gente tem um músico, que é o N3, que tá nos Estados Unidos. E a gente tem música dele no nosso Spotify, que é o Spotify da Wakanda Streamers. A gente fez umas listas lá muito boas. Então, assim, você vai ter músicos, você vai ter ilustradores, designers, como é o caso do Goblin. O designer eu posso divulgar, é o Goblin. Então, assim, você vai ter, mas quem vai estar na linha de frente ali, levando na cara, é o streamer. Que é uma pessoa que já fazia isso antes, só que agora está agrupado, vai fazendo com cada vez mais propriedade, né? Na idealização, a gente planejei de ter embasamento jurídico, psicológico e pedagógico. E aí, o Isso, príncipe... fala um pouco sobre isso. Ah, sim, então. A questão eu coloquei nessa ordem, né? Jurídico, psicológico e pedagógico. Ah, show, aproxime-se. A questão do jurídico. É um embasamento jurídico, a pessoa saber quais são os deveres e os direitos dela, principalmente os direitos, né? Claro, dever também é muito importante, mas assim, saber o que está acontecendo com ela e se aquilo podia estar acontecendo ou não. Ainda hoje a gente tem muito relato de quem começa a se racializar, né? Quem começa a ter essa identidade preta, começa a perceber que, caramba, aquele caso que eu me senti desconfortável, então, era racismo, sim. Isso acontece com todas as minorias, né? Feminina, LGBTQ+, crescendo, as pessoas vão crescendo sem o pertencimento, né? Não tem uma comunidade definida, e elas se sentem desconfortáveis com certas situações sem saber que aquilo era, sim,
algo que estava errado. Não era ela que estava errada ali naquele meio, eram as outras pessoas, era a cultura. Então, eu quero fornecer de alguma maneira esse amparo jurídico, não um amparo só, mas um empoderamento jurídico, né, vamos chamar assim, através de aulas, enfim. E aí acaba pulando também para a parte pedagógica. Mas tem a psicologia. A psicologia é a base do projeto. Tem que ter a parte psicológica, porque se a gente for olhar para uma cultura colonizada, sempre pautada em lucros, em produção, todo o currículo escolar, tudo que é feito, tudo que é feito de preparação, eu vou fazer um curso para me especializar. Mas você vai fazer para a sua vida, para você ou para o seu ramo profissional? Acaba sempre sendo para o ramo profissional, para você ser cada vez melhor, para você ser um prego cada vez melhor. Prego no sentido de que a escola está produzindo a gente para virar prego para martelo. Né? Eu estou especificando porque senão fica parecendo que eu estou chamando assim, você é um prego, Maria, não é isso. Há uma correlação, né? Mas o que eu quero dizer é que todos nós somos, não é? Eu não estou querendo ofender ninguém. Então, assim, a gente sai da escola sem amparo emocional desde cedo. Então, quando a gente começa a dar nome aos problemas, por exemplo, a gente tem que conversar sobre o bullying. E o bullying tem dois lados, né? O de quem é atacado e o de quem ataca. Se você for analisar, de onde vem, a pessoa vem de um lar emocionalmente desestruturado, enfim. Eu não quero entrar em questões políticas, mas não tem problema nenhum, não. Terreno muito a ser explorado aí, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ter trabalhos psicológicos em escolas, aí a gente começa a fortificar esse cidadão. Ok, né? E aí a gente vai para a parte pedagógica. A parte pedagógica... a parte psicológica. Por que ela é tão importante? Por que eu chamo de base? Porque a gente pode caminhar um bom tempo sem jurídico, sem pedagógico. Mas sem psicológico, a gente não dura muito tempo. Acontece como em todos os trabalhos. As estruturas começam a ruir. Eu trabalho no centro da cidade há 10 anos. E quando eu vou almoçar, todo mundo em volta... Eu sempre fui de almoçar às 3 horas da tarde. Eu prefiro estar fechando já, estar mais vazio. Mas quando eu almoço no horário normal, sempre, muita gente reclamando de trabalho. Em volta, em todas as mesas, reclamando de trabalho. E são grupos que não se conhecem, mas que estão na mesma vibe. Você viu o que fulano fez, não sei o que, é um absurdo e tudo mais. E aí se juntam as equipes de frustração. Seriam equipes ótimas de sintomas. A gente está detectando um problema aqui. Mas como não tem um setor psicológico, um setor de escuta, essas detecções de sintoma não vão à frente. Viram um grupo de frustração, reclamando. Entram numa energia viciosa. E até quando o chefe ou o trabalho tenta fazer alguma coisa, já não tem mais como ir à frente, ou é muito mais difícil, porque aquele grupo já está convicto de que aquilo não vai mudar. Então, isso acontece em todas as empresas que não têm amparo emocional. Então, daí eu vejo a base como, poxa, se você vai fazer um aquilombamento com tanta gente, um agrupamento, né? Com tanta gente diferente, tantos viveiros diferentes, saberes diferentes, como é que você vai fazer isso sem um amparo emocional? Já que chega todo mundo machucado da rua, de lá da cultura descolonizada, como é que você vai pegar esses diversos atravessamentos, essas diversas feridas se esbarrando umas nas outras, sem tratar disso? Sem nenhum mertiolate, sem nenhuma bandagem, sem nenhum cuidado. Então é complicado demais. E no nosso caso, Thales, eu concordo totalmente com o que você está falando, né? No nosso caso, assim, nosso caso que eu quero dizer, povo preto, né? A gente tem aí um atravessamento, dessas questões psicológicas individuais, né? Que todo mundo tem. E tem os atravessamentos coletivos, né? E esses atravessamentos coletivos, eles são
parte de uma herança que nós nunca pedimos para receber, né? Mas que fica aqui, que acompanha a gente historicamente, culturalmente, diariamente, né? Então, assim, é muito importante esse amparo psicológico. Eu vejo cada vez mais importância nesse amparo psicológico. Até já levantar aqui uma janela, né? Que semana que vem a conversa vai ser com a Vanessa. A gente vai estar falando sobre já fechei, já está tudo certo, vai Já ser com a fechou, Vanessa, que é maravilha. psicóloga, e a gente vai estar Incrível. falando exatamente sobre isso, sobre saúde mental da população preta, fora do momento de pandemia, no momento de pandemia. Vai ser um bate-papo bem, bem bacana e bem necessário também. Eu já deixo meu convite aqui para todo mundo. Com certeza. Semana que vem, horas, vir assistir a Vanessa e eu, a gente conversando, fazendo essa troca aí. Mas eu acho super, super concordo com tudo que você falou. Daí, Thales, eu queria que a gente fosse encaminhando aqui por que o título dessa live é Os Caminhos para o Aquilombamento, né? Porque a gente está falando, já falando de agrupamento, e já falamos aqui algumas vezes, chamamos de aquilombamento, mas é exatamente isso mesmo, é essa a ideia. Mas para a gente entrar nessa discussão, eu queria trazer aqui duas falas, só para a gente poder refletir de por que efetivamente eu estou considerando e estou chamando aqui o Wakanda Streams de aquilombamento, de uma forma de aquilombamento, né? Então, primeiro, eu queria trazer essa ideia de aquilombamento dita pelo Jocelício Júnior, numa entrevista, que ele diz o seguinte: o aquilombamento é uma necessidade histórica, é um chamado, uma reconexão com nossa ancestralidade para atuar no presente. É construir esperança, é construir força, é construir sonho, é construir um futuro melhor. Eu acho que essa fala é incrível, assim, sobre qual a importância... Tá aí? Tá me ouvindo? Você deu uma travadinha de imagem aqui para mim. Mas eu acho que essa fala eu te ouvi agora, mas a sua imagem está um pouco... Mas você está me ouvindo, né? Tô te ouvindo. Beleza. Eu acho essa fala, assim, de uma extrema importância, assim, pelo primeiro fator, né, a primeira coisa que é dita nessa fala, que é que o aquilombamento é uma necessidade histórica. E é o que a gente está falando aqui, dessa herança coletiva, né? A gente tem uma necessidade histórica na verdade, não é de se agrupar, de se aquilombar, é de se reagrupar. Porque o que a gente já era um grupo, né? Que foi disseminado, que foi destruído, que foi mandado, sequestrado e mandado cada um para um canto. Então, o aquilombamento já parte dessa necessidade de se reencontrar, de reencontrar os nossos. E voltando a dizer, ninguém está dizendo aqui que não vai mais se relacionar com ninguém branco, que não vai mais ter contato com pessoas brancas. A questão não é essa, a questão é de você conseguir se reencontrar, reconstruir enquanto identidade e representatividade, exatamente para fazer o que ele diz aqui na fala dele também, que é essa reconexão com a ancestralidade e com toda a nossa história. Entende? Então, assim, é muito importante esse processo de aquilombamento. E aí, para falar desse processo de aquilombamento, porque eu considero o Wakanda Streams um aquilombamento, uma maneira de aquilombar, eu queria trazer a outra fala, que é do professor Silvio Almeida, maravilhoso, que ele diz sobre o movimento negro. E ele fala assim: o movimento negro é solidariedade, é a solidariedade que há dentro das favelas, são os terreiros, são as escolas de samba. E aí, então, para mim, aquilombar-se é movimento negro. Porque o que você está fazendo? O movimento negro é isso, é quando você se movimenta para se aquilombar, certo? Então... a sua ideia, né, que começou como sendo sua e que ainda bem, né, graças ao que você acreditar, no meu caso, graças aos orixás, ela está se espalhando, ela está atingindo mais gente, ela tá tomando forma e corpo por aí, como você falou, já chegou no Japão. Então isso não é movimento negro, a gente está se movimentando. Que bom que eu faço parte disso também, que bom que você convidou a mim, ao meu companheiro para fazer parte disso. E eu sou muito feliz e grata por isso, porque é muito importante a gente entender
que para a gente se movimentar, para acontecer esse movimento negro, a gente não precisa necessariamente estar ali assim, tipo numa super linha de frente de algum ativismo, porque a gente está sendo ativo. Você está sendo agente, entendeu? Então, quando você se une, quando você se reconecta, você automaticamente está fazendo isso. E não é isso que é feito dentro da favela, quando as pessoas se reconectam ali, dentro dos terreiros, dentro da escola de samba, como o Silvio Almeida fala, né? E dentro, por que não, dentro do Wakanda Streams, né? Exatamente. Que é exatamente o que você está dizendo, o que você disse anteriormente, dessa união. Tem de tudo ali, assim, né? A gente vê de tudo que eu estou querendo dizer em relação a profissões mesmo, a competências. Então, como que você pode ajudar? Então, se eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e pergunto se tem alguém, para esse alguém me ajudar. Isso é muito legal, é uma ideia de comunidade, né? De comunidade nesse sentido de troca. E eu acho isso super importante. Então, falei pra caramba já também. Comenta aí um pouco. Por favor, não, por favor. Você falou, é engraçado porque assim, as pessoas não acreditam quando eu falo. Você agradeceu pelo convite e eu sempre falo assim, poxa, que bom que você gostou, mas na verdade eu que te agradeço por aceitar o convite e por vir fazer parte, porque, cara, é muito isso, não adianta eu convidar, tem muita gente que não vem participar, que não acredita, que acha que não vai dar em nada. Tudo bem, acho que tá cada um no seu tempo. Eu respeito. Até porque se eu não respeitasse, eu já estaria errado, porque se eu estou criando um projeto para respeitar e não consigo respeitar, então assim, tá cada um no seu tempo. Então eu agradeço muito quando a pessoa aceita participar, quando ela vem participar, interagir, quando ela abraça a ideia principalmente, porque isso é essencial, né? Isso é incrível. E essa questão do procurar lá na cultura colonizada... Peraí, travou, volta um pouquinho. Mas Ok. quando a pessoa aceita o convite, é incrível. Aí, É incrível. E lá na cultura colonizada, existe um meme, existe uma piada, que é, se você o importante não é você saber, é você ter o telefone de quem sabe. Isso é um meme, é uma piada, mas é algo que eu levo muito a sério. Porque a minha visão não é que nem a deles, não é a visão do herói, onde você tem que ser perfeito, tem que saber tudo e tem que ser o macho alfa da competição. Não é isso. Minha visão é que você tem que ser parte da coletividade. Você tem que estar como parte de uma família ali. Então, se você não sabe Photoshop, se você não sabe... É que nem você ir consultar no Google, no YouTube, só que você está aqui no teu grupo, na tua coletividade. Então, você recorre a alguém. E aí tem a visão dos ministérios, mas eu prefiro não entrar na visão dos ministérios agora, porque é algo mais profundo da Wakanda Streamers. Então, vamos pular daqui para 10, 15 anos, tá? O Wakanda Streamers está funcionando. Daqui a 10, 15 anos, você tem crianças... Você já vai ter, a partir de agora, crianças sendo criadas dentro da Wakanda Streamers. Então, se você sabe que o seu filho gosta de desenho, ele já vai crescer naquele meio. Então, assim, ele vai ter contato com ilustradores incríveis. Se gosta de fotografia, vai crescer naquele meio. Então, é uma questão de aldeia, de tribo. Não é esperar ter dinheiro para fazer curso, depois que se formar para ganhar dinheiro. Então, assim, é o correr atrás de ser algo que você nunca consegue alcançar porque tem sempre uma barreira ali. Não, no aquilombamento não é assim que funciona. Então, as crianças vão aprendendo e vão aprendendo desde cedo que são pretas no sentido de identidade, no sentido positivo da coisa, de ter a história preta, a cultura preta. Não é ter, né? É voltar a ter, como você diz. A gente não está conquistando um espaço, a gente está reconquistando o nosso espaço, né? A gente está recriando o nosso espaço. Então, eu acho isso muito importante, porque se a gente tem essa visão de coletividade, eu acredito que aos 15 anos de idade, ou até antes, não sei, você tem incríveis fotógrafos, fotógrafas
e com maturidade, tanto maturidade profissional quanto maturidade emocional, porque a gente está, voltando a lembrar da idealização do projeto, a gente está crescendo dentro de um quilombo, né, de um agrupamento com a parte emocional, a parte profissional. Então, assim, as crianças estão sendo criadas para serem, para terem e desempenharem uma cidadania completa. Masculinidade, mulherismo africana, nossa, LGBTQ+, pessoa com deficiência, toda essa visão mais completa. E aí eu costumo dizer o seguinte: se a gente está construindo uma cidade do zero, a gente tem que construir do ponto de vista das minorias representativas. Por quê? Se eu construo uma cidade para depois pensar, não, primeiro a gente vai crescer para depois trazer, não dá certo. A gente vai construir uma calçada cheia de meio-fio, como já acontece, para depois quebrar esse meio-fio e fazer uma rampinha, onde o cadeirante vai ter que ficar procurando onde tem a rampa. Não, se você cria a cidade do zero, levando em consideração essas minorias representativas, em primeiro lugar, você já tem uma cidade onde toda a calçada é rampa, porque essa cidade foi criada levando em consideração as necessidades das minorias representativas. Então, assim, eu acho incrível. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas eu acho isso muito bom. Eu também acho incrível. Cara, é uma visão essa visão de comunidade, né? É uma visão muito originária em África mesmo, né? E que a gente perdeu muito com o olhar do colonizador, com o olhar do Ocidente, onde a gente vive, onde a gente cresceu, onde a gente se construiu aqui, se constituiu enquanto afro-brasileiros diaspóricos, né? Então essa ideia, a gente fala de um Ocidente que é muito narcisista, né? Que olha muito para o eu, que olha muito para o individual, que leva muito em consideração essa visão do lucro, do eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que estar superior ao outro. É sempre uma ideia de competição. Eu acho que essa ideia do Wakanda é uma ideia exatamente para romper com esses parâmetros ocidentais que tanto destroem a gente enquanto povo preto, porque essa ideia de ser melhor, isso só derruba a gente, porque o Ocidente diz assim, eu sou melhor. Ser melhor é ser branco. Então, se a ideia é ser melhor sempre, a gente sai sempre perdendo nessa. Sim. Dentro da visão ocidental, obviamente. Então, quando a gente se une, e às vezes é curioso, né? Porque tem gente que vai falar assim, mas aí só pode preto? Porra, por que só pode preto? Mas isso também não é aquela péssima, não sei quem é que começou essa ideia de racismo reverso, né? Mas vocês não estão excluindo, mas pessoas, a gente está falando de mais de 500 anos de exclusão. Então, a gente está falando de reagrupamento, né, do aquilombamento como uma reconexão e uma estratégia, porque eu vejo muito isso também. A gente tem que, eu penso cada vez mais, com tudo que eu tenho escutado, tenho lido e tenho conversado, que a gente precisa caminhar pensando em estratégias. E estratégias para quê? Né? É resistência, é luta, é ocupação, organização, é tudo isso, mas tudo isso tem que ser estratégia para o ponto principal, ao meu ver, no momento atual e, na verdade, há 500 anos, que é se manter vivo. Sim. A gente precisa se manter vivo. Porque a gente vive num lugar que quer matar a gente. Então, quando a gente fala assim, mas aí é só para preto, é só para preto mesmo, porque a gente está precisando se manter vivo. Então, a gente precisa se organizar para se fortalecer. Porque por muito tempo a gente estava ali naquele âmbito do eu não sei até onde eu posso falar, eu não sei o que eu posso falar aqui, com um certo receio, um certo medo, sabe? E agora a gente está, agora não, né? Já é um processo, obviamente, muita gente antes da gente, em outros lugares, já está se colocando e inspirando a gente para fazer isso, mas é uma coisa que eu acho também sempre importante a gente entender,
que quando a gente fala de luta antirracista, de sobrevivência do povo preto, de luta contra o genocídio do povo preto, a gente sempre tem que pensar numa visão também territorial, né? A gente tem que pensar que é diferente. A gente está falando, a gente aqui, eu, Thales, o Wakanda Streams aqui, numa maneira mais ampla, está falando de sobrevivência dentro do Brasil. A gente está falando de luta antirracista dentro do Brasil, né? Que já nasceu todo errado, que já nasceu matando todo mundo. A partir do momento que nasce para matar. Nasce para destruir, aculturizar, né? Aculturalizar, sei lá, perdi a palavra. Enfim, já nasce para isso. Já nasce com esse intuito, né? E, então, é outra agenda, é outra dinâmica, né? E que acho muito importante trazer para dentro do Wakanda Streams também esse pensamento para a gente cada vez mais entender como que a gente pode se organizar, como que a gente pode se fortalecer enquanto povo preto, né? Sim. Essa questão do... Deixa eu mandar um beijo pro Big aqui, rapidinho, antes de você falar. Big querido, que também tá lá no Wakanda Streams e é um maravilhoso. Quem não conhece ainda o Conversa Ordinária, vá conhecer, porque é um trabalho muito legal. Eu já participei, Thales já participou. Então, não é só porque a gente participou que o trabalho é legal, né? Muita gente boa já passou por lá. Então, conheçam aqui no Instagram, também no YouTube, também no Twitch, né? Tem vários lugares. Bota lá, conversa ordinária. Não é extraordinária, é ordinária. E para quem não sabe, o Conversa Ordinária mudou. Mas aí quem vai falar sobre isso é o Vini. Vamos trazer, né? O Conversa Ordinária, qualquer dia desse, eu vou trazer, chamar vocês, devolver o convite, para vocês virem falar um pouquinho. Mandar um abração para toda a galera aí, toda a galera que tá chegando, todo o pessoal que tá chegando aí. Mandar um abraço. Um monte de gente. Chegou aí também, era um grande irmão lá do Universo Gamer também. Quem que falhou? Tá falhando. Alisson Gamer. Alisson Game Show. De novo, picotando. Alisson Game Show. Tá aí. Não acredito. E agora? Será que eu... Não. Dá para te ouvir, mas tá assim, às vezes faz um robô. Mas volta, mas dá para ouvir. Mas aí fala o que você ia falar antes. O que eu ia falar era sobre... Eu não gosto de falar o nome racismo reverso porque eu não gosto de atrair, né? Quando a gente fala isso, a gente atrai essas forças. Mas... E aí, o que acontece? Por que a Wakanda Streamers é só para a comunidade preta? E aí eu respondo isso numa boa. É porque a parte interna, a gente tem a parte interna e a gente tem sim a parte externa da Wakanda Streamers, tá? Tá tudo aqui. A parte interna é um espaço de acolhimento. E isso eu aprendi através de outros grupos também. Eu não sou um grande estudioso, tá? E não me desvalorizo por isso. Eu sou um grande estudioso, mas cada um estuda de uma maneira diferente. Você pode estudar através da leitura, através do consumo de outros materiais, seja audiovisual, seja o que for. Tem gente que só estuda ouvindo, e ouvindo em velocidade acelerada para conseguir consumir mais coisa em menor tempo. Então, assim, eu aprendi a importância de você ter um espaço de acolhimento, e quando eu falo acolhimento, não é acolhimento profissional, com psicólogos, embora isso seja muito importante mesmo. Você ter seus espaços de acolhimento, de escuta, é muito importante. É muito importante. E eu percebi isso numa comunidade LGBTQ+, quando começaram a tirar quem era hétero cis. E aí a hétero cis começou a reclamar, não sei o que, como é que pode, não sei o que. Isso é um absurdo, a gente nunca fez mal a ninguém aqui. Tá bom. Só que a comunidade não se sentia à vontade para prosseguir com debates internos. Coisas que... E aí, ao invés de eu reclamar de estar sendo expulso, eu aprendi a importância daquilo, porque tem coisas que a gente não vai entender, bicho. Por mais que eu tenha boa vontade, por mais que eu tenha vontade de ajudar, eu, enquanto homem hétero cis,
eu tenho um entendimento, uma cultura muito distante de uma mulher trans preta. Ah, mas eu quero. Tá, eu quero. Mas assim, eu colaboro mais se eu ficar quieto do que. Ah, mas a gente tem que fazer isso, não pode ser só isso. Como é que eu sei que não pode ser isso? Como é que eu quero ajudar se eu não sei ouvir? Se eu não sei. Aquela visão Exato. de começar a cidade do zero. Como é que eu vou É isso. falar chegar para um cadeirante e falar, olha só, eu acho que é bom a gente construir meio fio por causa da engenharia da água, quando chover, não sei o quê, e aí junto a gente resolve isso. Não. Dá para conciliar as pautas, levando-se em consideração principalmente a visão de quem precisa, de quem está sendo mais excluído. Então, e a questão econômica. Por que esta linda caneca eu não posso divulgar quem fez? Eu divulguei quem fez o design, foi O o Goblin. design, assim. Goblin Tango, para quem quiser procurar. Agora, a caneca, por quê? Se eu pego num perfil grande e divulgo duas empresas, uma branca e uma preta, qual vai ter mais like, qual vai ter mais consumo? E não responde assim direto, não. Traz exemplos, porque eu quero um debate prático, não um debate falsamente teórico, com base numa coisa que muitas vezes nem existe. Quando a gente vai lá, é só ver, vai em perfis que estão sendo fornecidos, perfis de celebridades brancas sendo fornecidas para celebridades pretas, e compara. Você vem aqui com um feed de 1 milhão, 2 milhões de likes, quando é a ocupação, Uhum. Não, e pouquíssimo. deixa eu até completar para pegar um gancho nisso que você está falando. Concordo, tenho visto várias, assim, de vez em quando você vê e você vai lá ver e realmente é essa diferença. Às vezes a pessoa entra para falar nada e tem mais de 2.000, 3.000 pessoas vendo. Quando Sim. é uma discussão e vindo dessa ocupação, você tem Sim. 300, 400 pessoas. Aí Uhum. você fala, mas é muita gente pra gente aqui, que tem 10 pessoas, 11 pessoas, 15 pessoas, mas Sim, sim. pro perfil lá, que tem um monte de gente, não é muita gente. E Não. outra coisa sobre essa questão da ocupação, né? Eu estava conversando isso também essa semana, que a gente precisa entender quando teve todo aquele processo do Vidas Negras Importam e da tela preta e de tudo mais, e que muita gente falou sobre isso, muita gente branca falou sobre isso, muita gente branca abriu as portas dos seus perfis, das suas contas para pessoas pretas falarem. E é importante a gente entender e a gente pensar por que quando o Thales está dizendo que ele quer divulgar alguém que faz a caneca, já falou isso 3 vezes, 20 vezes, mas vamos falar de novo. Alguém que faz a caneca que seja uma pessoa preta, ou a gente vai querer divulgar alguém que faz sei lá, uma transista, que tem que ser uma transista preta, não é que tem que ser, né? A gente vai querer divulgar uma transista preta antes de qualquer coisa. Por que isso? Porque você pensa assim, por exemplo, essas pessoas, beleza, elas abriram as contas, e eu acho válido, porque o que me interessa é se essas pessoas pretas vão estar ganhando mais visibilidade, se elas vão estar atingindo um número de pessoas, um nicho de pessoas que elas não atingiam normalmente. O que me interessa é a pessoa preta. Mas, quando você pensa isso no mercado de trabalho, bem dentro disso que você está dizendo aí, essa pessoa, vamos supor que essa pessoa seja, sei lá, um produtor musical. Essa pessoa, quando ela está procurando alguém para produzir, ela está procurando gente preta? Ela está dando uma chance ali para gente preta? Ah, mas vocês também só querem que chame gente preta. Não é isso. Mas é porque quando você vai escolher, não vou nem pensar em produção, porque fica assim, uma arte, vou produzir, de repente é uma coisa que pode rolar. Mas vamos pensar assim, essa pessoa está lá e ela produz um show. E aí ela vai procurar um diretor para esse show preto? Porque tem, com muita competência. Você vai Sim. procurar? Você vai dar a oportunidade? Porque o grande lance é esse, você às vezes não dá nem a oportunidade. Pode ser que se você der oportunidade para uma pessoa preta, uma pessoa branca, de repente a pessoa branca vai sair melhor naquilo ali. Ok. Mas você não dá nem a oportunidade. Então a gente está falando aqui de oportunidades.
É da gente saber que essas pessoas existem. Ontem, a Dani falou na live de uma amiga que ela tem, que trabalhava numa empresa selecionando currículos, e que essa empresa já dizia para ela que ela deveria rasgar qualquer currículo que fosse de uma pessoa preta. Porque a Tem gente empresa que não não acredita queria. nisso, mas E isso que acontece. não acredita. E que uma vez essa pessoa achou um currículo incrível de uma pessoa preta e falou: cara, não dá para rasgar esse. Essa pessoa está super capacitada para essa vaga. E foi levar para o chefe, né? Cara, olha só, essa pessoa aqui está muito capacitada. E o chefe simplesmente pegou o currículo e ele mesmo rasgou. Ele não quer nem ver, não Então, quer. então, assim, quando a gente fala assim, então não, então peraí, eu vou tentar consumir, se eu vou comprar uma roupa, eu vou tentar consumir com afroempreendedor. Se eu vou, isso não é você tá negando a oportunidade para outras pessoas, na verdade você está devolvendo a oportunidade para quem está sendo Sim, negada há muito sim. tempo, está sendo apagada há É. muito tempo. E aí, quando a gente diz parem de nos matar, a gente não está falando só de tiro, a gente está falando de empregabilidade, porque se eu Oportunidade. divulgo uma canecaria, não sei o nome, se eu divulgo uma empresa que é de fora da comunidade preta, que é de fora da Wakanda Streamers ou de qualquer outro projeto preto, por que eu estou aumentando o risco de morte do projeto preto? Porque, cara, não fica triste não, Gustavo, é porque a gente tem que tratar, a gente tem que conversar sobre isso de maneira saudável para que a gente consiga, como a Luana falou, pensar maneiras estratégicas. Então, assim, saber que isso existe é essencial, é o primeiro passo, porque se a gente não sabe que é o que acontece, a gente se perde nos caminhos, a gente não chega lá. Para a gente chegar lá, a gente precisa pisar em algumas pedrinhas, mas é aquilo. No final do dia a gente descansa, relaxa. Então, quando eu falo de divulgar empresas pretas, afroempreendedores, eu estou falando de sustentar famílias, eu estou falando de que as pessoas precisam receber dinheiro Exato. para sustentar suas famílias. E elas precisam agora mais do que nunca, numa cultura onde esse povo não tinha nem office, né? Estão rasgando o currículo e isso acontece demais, quem dirá conseguir home office. Então minha proposta é Exato. levar o home office para a comunidade preta. Ainda mais agora, onde Eu a gente acho. tem. Exato. Pode falar, pode falar. Não, não. Termina, conclui. Ainda mais agora onde a gente tem esse acesso, eu pretifiquei meu Instagram, meu Twitter, então assim, o que aparece de live no meu Instagram é tudo live preta. Tudo live preta. Porque assim, são pessoas que estão trabalhando em home office, entrevistando outras pessoas, fazendo o que está acontecendo aqui agora. E aí quando você tem essa visibilidade, é como quando você tem um olheiro jogando futebol, por exemplo, vendo quem está jogando futebol, é dali que ele tira pessoas que vão jogar, pessoas que vão se desenvolver e tudo mais. Mesma coisa na era digital. Se eu estou assistindo lá, a minha vontade é convidar todo mundo, porque eu tenho que convidar todo mundo. Porque assim, a Wakanda Streamers não é apenas um campo profissional, é uma cidade para as pessoas conviverem. E aí, para estruturar, eu estou precisando de profissionais em cada área, não sei o quê. Mas, bicho, vou chamando todo mundo. O moleque chegou para mim e falou assim, você já falou com fulano de tal, que seria interessante. Tá? Eu estou vendo a foto dele e falei, poxa, ainda não consegui alcançar fulano de tal, você conhece? Aí ele foi e me passou o contato, resolvido. Eu falei, mas e você? Você veio me trazer alguém, eu agradeço demais, mas você você já está dentro? Não, eu não sou nada, não sou streamer, não sou. Eu falei, não, mas você não precisa ser profissionalmente, você só precisa ser você não tem interesse em participar. Mas eu não tenho o que fazer. Eu gosto muito do projeto, mas eu não tenho o que fazer por vocês. Falei, o projeto é que tem que fazer por você. Tipo, a Wakanda Streamers eu criei para servir a comunidade preta e não o contrário. E aí ele entrou super feliz, está trocando ideia lá com o pessoal. Porque a ideia é essa, a gente tem, como é uma cidade, a gente tem
pessoas que trabalham e pessoas que não trabalham. Eu prefiro que as pessoas não trabalhem dentro da cidade do que lá fora, na cultura colonizada, que a gente sabe como é que é lá fora. Então, Sim. Não, eu acho assim, muito relevante isso que você falou da oportunidade, como sendo também uma estratégia para a gente se manter vivo, e isso é muito importante da gente entender claramente que é exatamente isso, não é só. Mas tá bom, então a polícia não vai mais matar o pessoal dentro da favela. Mas e se você não dá saneamento básico? Não é só oportunidade de tudo, né? Acesso, oportunidade como acesso. Se você não dá saúde, se você não dá educação, se você não dá alimentação, como é que esse pessoal vai sobreviver? Vai morrer do mesmo jeito. Então é importante que a gente dê oportunidades, capacitação, chance dessas pessoas crescerem e dessas pessoas serem humanizadas, né? Esse também é uma grande busca das estratégias disso que a gente está chamando de movimento negro hoje. É você se rehumanizar, buscar essa reumanização que nos tiraram, que nos arrancaram. Cara, faltam 2 minutos. Então eu vou começar. Que pena, passou muito rápido. Vou começar aqui nas considerações finais e vou abrir para você também fazer as suas, tá bom, meu amor? Então, assim, eu só queria mesmo, acima de qualquer coisa, agradecer por você ter aceitado o convite primeiro, agradecer por você ter tido a iniciativa de criar essa ideia do Wakanda Streams e de depois dividir essa ideia com as outras pessoas e de novamente ampliar essa ideia para mais possibilidades. Então eu sou muito grata por isso também, já agradeci por estar dentro dessa cidade e vou agradecer de novo, porque eu vejo realmente o Wakanda Streams como um coletivo de resistência, de luta, de unificar o povo preto para a gente se fortalecer e se manter vivo e de todas as formas, como a gente discutiu aqui hoje, não só se manter vivo fisicamente, como se manter vivo culturalmente, emocionalmente, ativamente no mercado de trabalho e tudo mais, tá? Então, obrigada, querido. Faz aí suas considerações finais desse minutinho. Então. Tudo bem. Ó, quem quiser trocar uma ideia, vai lá no Thales Gamer, tem 2x, tá ali no perfil da Luana já, Thales Gamer. A gente troca uma ideia e de lá eu encaminho melhor, tá bom? É isso, galera. Wakanda Streamers. Eu vou salvar isso. Vou salvar a live. Sigam o Wakanda Streamers, sigam o perfil do Thales, que eu também vou colocar lá no IGTV, tá? Quem não conseguiu ver tudo, depois é só ver, rever, passar, espalhar por aí. Beijo, meu amor. Beijo grande. Beijão. Tchau, gente. Ai, que inveja. Obrigado. Beijo na família. Tchau.